Fala, gente, tudo bem? Boa noite. E se quem puder dizer se está conseguindo me ouvir bem. E Ana, tudo bem? A Ana tá na correria dos recursos da CGE, né? Fala, Tiagão. Tiago Fera aí do TCE Rio de Janeiro, baita professor também. Denise, Jadson. Quem puder confirmar se está conseguindo me ouvir, eu agradeço, tá? Tô testando os equipamentos aqui. Show de bola. Eu vi que o Bruno... Fala, Jadson, beleza? Eu vi que o Bruno tá por aqui já. Já vou aceitar ele pra gente começar a conversar, tá? Vive, oi Vive, tudo bem? Te espero por aqui também. Logo, logo a gente vai ter nossa conversa. Vive aprovada no TCE de Santa Catarina. Tiagão também aprovado no TCE Rio de Janeiro, né? A gente já fez uma live junto, inclusive. Fala, Bruno, tá me ouvindo Opa, bem? boa noite, tá ouvindo? Tô, Tô ouvindo, tô te ouvindo bem. tudo certo. É, vamos lá então, Bruno. Primeiramente, boa noite, cara. Obrigadão por ter aceitado aí o convite para nossa conversa. Eu vou pedir que a gente comece nossa conversa, cara, falando um pouquinho aí da tua história, tuas aprovações, concursos que tu já fez. Fala um pouquinho da tua vida concurseira pra gente. Beleza. Então, sou o Bruno, né? Tenho 33, eu me formei em 2012, né, administração. Daí eu prestei o concurso que tinha lá, porque eu sou natural de Porto Alegre, né? Prestei lá para a Fundação Gaúcha do Trabalho, foi aprovado lá em primeiro. Aí depois para a Companhia de Processamento de Dados, né, que é a Procempa, que é como se fosse o Serpro, só que municipal, né, que é onde eu estava até hoje, né, até entrar no MPC. Ele foi ali como analista administrativo. Né. Aí eu estudei esse tempo, é, que foi, assim, foi tipo 3 meses, assim, tipo, porque, acho que por N motivos, né? Porque, tipo, tanto que as questões lá, em 2012, as provas eram diferentes, né? Cobrança e tal. E tanto porque também já estava fresco da faculdade, saindo, né? Com as matérias ali e tal. Aí, aí foi isso, assim, pessoal. Tinha uma revisão que eu fazia, tipo, por livro, assim. Tipo, livro-texto, acho que todo mundo estudava, assim, mais ou menos nessa época, né? Não sei, pelo que a gente vê os depoimentos, assim. E aí foi isso, assim. Aí eu fiquei lá, aí foi em 2017 que eu pensei, bom, vou voltar a estudar. Então, né, vou fazer uma coisa diferente aí, né? Então, aí eu comecei a estudar para a área fiscal. Aí eu estudei inicialmente ali, peguei a PDF, coisa de estratégia, né, para estudar para ICMS. Estudei para ICMS Santa Catarina, aí não aprovei, aí para ICMS RS, aí fiquei em 800 e pouco, acho, né? Eu lembro que, inclusive, o RCEG, eu participei do grupo de questões lá, tinha no WhatsApp, eu acho. Era Cara, que questões legal. inéditas. Pô, Aham. aí cada um montava um grupo de questões, cada um resolvia depois, né? É bem legal. Aí depois, aí depois da Cefaz, depois de um tempo eu fiz algumas outras provas, aí eu vi com a pandemia e pelos editais que estavam abertos, assim, eu pensei, pô, daí eu vou focar em alguma coisa mais pra cá, mais pro sul, aqui, região sul. E aí eu mudei para controle em 2020. Aí estudei controle, fiz a parte básica, assim, no direção lá, depois mudei para estratégia. E, e aí a prova que eu fui fazer em seguida, assim, depois da pandemia, foi só não, mentira, acho que eu fiz a CGU também. Fiz a CGU, mas não estava tão preparado. Eu fiz o TCE e a CGU, acho que foi uma semana depois do outro. Foi o TCE, foi, foi em 2022, foi em janeiro, acho, em fevereiro, pronto. E aí a CGU foi uma semana depois, aí não deu tempo de se preparar, né? Porque sair de um pós-edital para o outro, assim, uma semana, doideira. Aí, e aí foi isso, assim, aí depois eu fiz o MPC, né, e depois a CGE, né, foram essas as provas, né, Não, massa, aí, cara. A primeira coisa que chama atenção é o seguinte, né, Bruno? Assim, a gente passa algumas informações aqui no Instagram. Ah, como é que tu sabe? Como é que tu tem essas informações?
É porque na vida concurseira a gente vai conhecendo muita gente, né? Então, gente que, esse grupinho de questões que a gente tinha lá no Rio Grande do Sul, tem um monte de auditor que hoje é auditor lá, que fez as questões, que participou, então tu conhece o auditor, a gente vai conhecer, a vida concurseira, a gente vai conhecendo as pessoas, né? A gente vai ajudando, com certeza hoje, com o teu depoimento, um monte de gente vai te procurar, já deve estar te procurando, e aí, como é que tu É, fazia, não sei o quê. uhum, A gente vai ter essa oportunidade de passar um pouquinho da nossa experiência, né? E outra coisa que me chamou a atenção, tu também fez essa migração, né? Poxa, eu estava lá em concurso da área fiscal, resolvi ir para controle, né? É algo bem comum, assim, é um relato, enfim, uma dúvida bem comum. Ah, dá para conciliar, tem que focar em uma, dá para migrar. O que que tu acha disso, cara? Hoje, da tua experiência, assim, de aprovado, né? uhum. Dá para conciliar, tem que ser 100% em uma, o que que tu faria? Bom, vamos lá, né? Eu acho que você tem que estar em alto nível, independente da prova, se for para controle, se for para fiscal. Aí, partindo dessa premissa, assim, pô, tem que estar em alto nível. Aí, teria que estar em alto nível em pelo menos todas de controle, todas de fiscal, tudo junto, né? Aí você pensa assim, é muito. É, é, bom, a área fiscal daí tem muito mais matéria, né, pessoal? E também a cobrança é diferente, né? Então, eu acho que que assim, eu vi alguns editais, assim, eu vi o de Santa Catarina, que tinha pesos um 2 3 né? Você faz aqui. E aí eu acredito que aí o pessoal focava muito mais na que tinha peso maior, né? Pegava e passava o tempo ali da pós ali mais na questão que cobrava mais, né? Aí você pensa, bom, mas aí controle é uma estratégia totalmente diferente, né? Para controle teria que como algumas provas que nem a que eu fiz lá, tudo é peso um igual, então tipo, tem que saber distribuir o tempo melhor, tipo, é totalmente diferente, assim. Acho que conciliar assim as duas coisas assim é só tipo, se a pessoa está extremamente bem, assim, tá tipo, fazendo mais de 90% em todas as matérias ali do controle ou do fiscal. Acho que o mais fácil é sair do fiscal e ir para o controle, eu acho. Porque o fiscal tem muito mais coisa, tem o direito tributário lá, tem tipo, as legislações também específicas e em pós-edital é impossível. Acho que aí não tem como conciliar mesmo, porque vai passar aquele que estiver acho, mais focado na parte do edital mesmo. Tipo, não vai ser a pessoa que, sei lá, que por acaso sabia mais lá ano passado. Então, tipo, não, isso aí acho que é só a questão de estratégia mesmo de não conciliar mesmo. Acho que por isso não tem como mesmo. Eu acho que. Eu sempre gosto de falar o seguinte, né, cara? Não existe conciliar. Tem que focar 100%, tu pode migrar. É a minha opinião, né? É, agora, poxa, um cara que nem tu ali, que nas baterias do pós-edital ali, 92%, 93% e tal, tu pode reduzir um pouquinho de controle e colocar um tributário, uma contabilidade pensando numa próxima prova. Tu já tem uma base consolidada. Agora, a gente vê muito essa situação, o aluno que ele está ali no meio do caminho. Ah, estou em 70%, mas agora vi que está tendo um monte de edital de fiscal e eu quero ir para fiscal. Depois, no meio do caminho, agora eu quero ir para a polícia. Agora eu quero. Então, ah, cada migração ela é uma perda, né, cara? E no teu caso ali, hoje tu tá, digamos assim, na área de controle, tu tá voando. Eu imagino que dificilmente uma prova na sequência tu também não teria uma aprovação ali. Agora, para uma área fiscal, teria mais uma caminhada, teria que abrir mão de umas matérias que tu já está bem para estudar outras, a gente sempre vai ter esse custo, né? Fala um pouquinho para mim assim da tua rotina de estudos, cara. Tu trabalhava, estudava, só estudava? Quantas horas tu fazia na semana? Como é que tu organizava teus horários? Então, aí, durante a pandemia, eu trabalhava, né? Então, começando lá em 2012, aí a nossa jornada lá era de 40 horas, né? Trabalho de segunda a sexta, Uhum. horário comercial ali, almoço e tal. E aí, né, lá, naquela época, eu estudava menos, assim, eu estudava tipo uma hora, duas, no máximo, assim, no fim de semana eu estudava pouco. E aí, mais eu vi os PDFs e algumas coisas de videoaula e tal, contabilidade, que levou tipo um ano para entender, assim, tipo, né, aquela coisa que a pessoa que não é da área, né? E aí depois, aí quando foi para controle, que foi a matéria mais que eu tinha mais domínio ali, né? Então, tipo, eu acho que estudando
Aí, quando era pro controle, foi na pandemia, né? Aí foi em 2020, a gente ficou tudo em home office. Aí, com isso, o que que melhorou? Melhorou a questão do estudo para em casa poder, né, distribuir o tempo das coisas de casa, poder fazer as coisas do trabalho que tinha que fazer e ainda pegava o tempo que era para deslocamento e tal, que dava para conciliar com algum estudo. Então, tipo, foi muito bom isso. E aí ainda peguei esse fim de semana, ainda para dar mais gás, assim, coisas com mais dificuldade, principalmente, né? E, e assim, no início foi a base mesmo, né? Que aí foi pegar as matérias ali de controle que eram mais específicas, tipo o AFO, por exemplo, ali, auditoria e tal. E aí lá eu pegava assim alguns PDFs, lia aquilo ali, tentava entender aquilo ali primeiro, né, para ver se aquilo ali fazia sentido, né, ou não. E aí depois eu resolvendo as questões para ver se estava entendendo tudo. E no fim, se eu pegava aquela matéria lá e não estava entendendo nada, não entendia nada mesmo, não fazia sentido, aí eu pegava e via videoaula, né? Mas assim, deixava como última alternativa, assim, porque aí é aquela coisa, que a videoaula vai demorar mais tempo, às vezes o professor pega coisas que tu já viu, que já sabe o que que é e tal. E aos poucos foi indo, assim. Tipo, hoje a percepção que eu tenho é que não tem como pegar e fazer, tipo assim, só as questões, só a questão. Igual tem que ter um pouco de material teórico ali, porque você tem que entender primeiro, gente. Tem que entender o que que é aquilo, o que que significa aquilo, para que que serve e tal. Porque para área fiscal, né, quando eu fazia as provas lá, até lá quando eu comecei, eu pensava assim, pô, é só tu entender então tudo, que aí é só fazer a prova, aí tu bateu o edital, viu uma vez tudo, então tá tudo certo. É só fazer a prova que tu passa. Mas aí tu vê que não, né? Tu vê que aí tem as questões, né? Que aí é uma etapa que demanda maior, tipo, um tempo, né, uma repetição, assim, de entender como é que a banca funciona e tal. Então, acho que foi assim. Aí, tipo, durante esse período aí do pós, né, do pós da pandemia, daí eu aumentei minha carga horária. Foi, tipo, acho que dava umas 4 horas por dia, 5 horas de semana, 6, assim. Tipo, não era nada muito, assim, porque eu ainda tinha que trabalhar e fazer as coisas de casa. Então, tipo, sobrava algum tempo, aí eu pegava o Anki eu usei bastante, assim. Tipo, o Anki foi... A última revisão do pós-digital que eu vi tava 700 dias seguidos, 700 e pouco, né? Quase Nossa. mais de 2 anos, assim. Aí era todo dia, aí aqui acordava antes de dormir e tal, aí fazia todas as cartinhas. Eu tava fazendo umas 300 por dia, assim. Mas era bom porque aí tinha como fixar, né? E aí aprendendo a como usar aquilo ali, tipo, de fazer um material pequenininho e tal, para só bater o olho e lembrar daquilo, ajudava na hora de resolver as questões, porque a questão às vezes cobrava uma coisa que era só um detalhezinho, assim, que você tinha que saber ali a mais ali e tal. Então, é isso, assim, aí foi isso por muito tempo, assim, foi tipo, foi esses anos da pandemia todo estudando. Depois a gente voltou pro híbrido, né? Aí Uhum. os dias híbridos eu fui vendo o que dava, assim, e tal, que eu conseguia estudar no dia. E o curioso, para mim, assim, que foi meio diferente, assim, do pessoal, foi que no pós-edital mesmo, assim, quando saiu o edital ali da MPC, aí eu já não tava nem vendo quantas horas eu tava estudando por dia, né? Tava só nas metas ali, que aquilo ali tava me ajudando bastante, né? Que aí eu conseguia ver se eu estava fazendo um total de questões, o acerto, né? Estava indo pelos acertos, e o que era erro, daí eu focava mais. Né? O que era erro eu pegava, fazia um material e tal, um resumo, e aí ia montando com base nos erros. É uma coisa que eu não gosto de. Não é que eu não gosto de falar, não falo, né, durante o pós-edital, mas eu reparei tanto no MP de contas quanto na CGE, tu fosse o primeiro a fechar o pós-edital. Nos dois, todos os alunos que eu tinha, né, do MP de contas ali para técnico e para auditor da CGE, no caso de todos os auditores, tu sempre era o primeiro a acabar o planejamento. A segunda sempre era a Mirella. A Mirella também, se tudo der certo, também vai estar nas vagas da CGE. Sempre acabava ali uma semana, mas bem antes, assim, né? Tem gente que, enfim, como não tinha de repente tanta base, assim, tinha que fazer aquele estudo mais teórico no começo. Concordo muito contigo, tá? Pô, não vi o assunto, nunca vi LRF na vida. E vou sair fazendo questões para quê? Tu não vai entender nada, não vai saber de onde que vem as respostas, não vai entender o contexto
da legislação, né? Então, tinha ali alguns alunos que tinham que fazer mais essa base, não tinha muita coisa para ver, e tinha aqueles alunos que já estavam, enfim, com a base consolidada e sempre terminavam antes o planejamento, assim, né? Às vezes terminava um mês antes da prova, um mês e meio antes da prova. Isso dava um tempo bem grande para ir fechando essas lacunas, né? Voltando um pouquinho, tu falasse do Anki, da revisão, né? O que que tu colocava ali no teu Anki, cara, no teu material de revisão, assim? Texto da lei, o esqueminha, um print, o que que tu usava como, para mim bater o olho e revisar isso aqui, eu preciso desse tipo de conteúdo. Mas é bem isso aí, né? Acho que o pessoal se apega muito em ter que saber tudo de uma coisa depois ir pro próximo assunto, né? O pessoal esquece que às vezes aprender um negócio leva tempo, vai levar tempo mesmo. Tipo, não tem muito o que fazer, né? O Anki ajudava, acho que, a pegar, assim, por exemplo, assim, tipo, tem uma questão da LRF, tá? E a questão pede para distinguir lá a despesa continuada de despesa comum. Aí eu pegava exatamente qual era a diferença, tipo assim, qual era o ponto que estava diferente ali, que era, tipo, precisa de um tal relatório. Aí eu colocava isso no Anki, tipo assim, uma coisa que eu sabia que aquilo ali tipo, de alguma forma ia incomodar. Tipo, né? Eu pensava, pô, aquilo ali ia ser uma coisa que se eu ler aquilo ali, tipo, na prova eu vou me perder, tipo assim. Mas mais de resolver questões, assim, tipo, né? Porque aí resolvendo questão, tu vê o que é que tá difícil, né? Tipo, não precisa resolver a questão, aí eu olhava assim, tipo, essa parte do texto aqui, tipo, pra mim tá confuso. Eu li isso aqui, não entendi muito bem e tal. Aí eu vou ter que voltar, ter que dar uma lida assim em cada tópico, por exemplo, de auditoria lá, o que era levantamento, o que era inspeção, o que era tudo. Aí, tipo, olhava um por um lá de novo, eu olhava assim e dizia, pá, tá, então esse aqui, levantamento. Vou criar um ranking aqui para memorizar isso aqui, né? Porque, tipo, é um tópico só, que tipo, o nome é levantamento, quer dizer uma coisa só, né? Aí, tipo, eu ligava a cartinha do um no outro. Tipo, botava, tipo, tinha um lado, perguntava, o que é levantamento, do outro lado, né, em poucas palavras, assim, uma palavra-chave, assim, que é aquilo ali, né? Tipo, só pra ir rodando todo dia pra gente ficar olhando para aquilo, tentar ir lembrando, né? Tipo, e aí, mas em resumo eu fazia assim, eu pegava o OneDrive, isso foi legal porque eu passei dos dois pós-editais, né? Daí do MPC e da CGE. Eu aprendi uma coisa com um que eu usei no outro. Foi o seguinte, Uhum. no do MPC eu peguei as questões daí que eu errava e criava um caderno. Né? As questões erradas, e aí lá fazendo as questões, lá, tipo, uma vez na semana, assim. E aí, tá, beleza. Aí eu vi que, podia melhorar isso aí. Fiz um OneDrive, daí criava o link da questão e, tipo, separava por assunto. Tipo, tinha vamos dizer assim, um título um ali, título do Word ali no Drive, aí botava o nome da matéria. Aí, tipo, era, tipo, direito constitucional. Aí depois ia lá no 2 aí era, tipo, a matéria, o assunto. Aí era o nome, tipo, do caderno, o nome das coisas ali. Ia colando ali as questões. Aí, tipo, à medida que eu queria revisar aquilo ali, eu só passava pela questão, né, que estava no caderno lá, e aí, tipo, eu via, pô, então essa questão aqui faltou tal coisa, e eu ia aprimorando ali dentro do resumo mesmo. Ia criando o material, meio que estudo reverso, assim, né? Apesar de já ter estudado antes, né, mas fazer assim, daí no Android, esse tipo de coisa. Não, Resumo perfeito, assim, e nada fala mais sobre o nosso estudo do que os nossos erros, né, cara? O nosso erro ali, ele é nosso melhor amigo quando a gente está estudando, o erro nas questões, né? Então, essa questão que tu falasse ali de as questões que eu erro, eu fui controlando, as questões que eu acho importante para revisar tal assunto, eu fui linkando ali. É o histórico que a gente vai fazendo da banca, é aquela base que a gente vai fazendo, e isso demanda uma maturidade, né? Se for começar a fazer isso no começo do estudo, tu vai favoritar tudo é importante, é um erro bem comum de quem está começando, né? Agora, tu passando pela LF ali 3, 4, 5, 6 vezes, com certeza tu sabia exatamente qual a questão que resumia aquilo que tu precisava lembrar, sabe? Isso aqui eu sempre esqueço, isso aqui eu sempre erro. Isso, enfim, demanda uma certa maturidade, né? E falando nisso, tu falasse ali que tu fizesse algumas provas de fiscal, né? Depois tu fez ali a CGU, e aí tu já entrasse para um pós-edital para ser o primeiro colocado ali no Ministério Público de Contas, né? Já tomasse posse, tive lá na tua posse, inclusive. O que tu acha que foi assim a virada de chave, cara, para te se tornar competitivo? Ou tu já estava competitivo?
O que, que tu acha que foi o grande diferencial para ti, é, digamos, sair lá do 900, lá do Rio Grande do Sul, para ser o primeiro colocado no Ministério Público de Contas? Pergunta. Na verdade, assim, tipo, lá era a questão do método de estudo, né? Eu acho que lá era uma eu não pensava, tipo assim, na prova, tipo assim, nem fazia simulado, né? Eu pensava, tipo, mais na matéria, tipo, se eu sabia ou não sabia. Mas numa zona, tipo, de pensar, tipo, aquela lá eu vi, então eu sei, né? Então, mas é um argumento errado, assim, porque, tipo, pode ver aquilo várias vezes e tu não vai ter certeza, que é o que acontece, inclusive, quando está próximo ali, né, que eu estava ali da aprovação, né? Mesmo estando lá, tu vai olhar a prova, vai dizer, pô, isso aqui eu não sei, eu vou deixar em branco e vou pensar, tipo, qual é a forma que eu vou resolver isso aqui, né? Porque, tipo, que mudou mesmo foi essa percepção, assim, tipo, né? E aí foi chegando mais perto, assim, né, de agora, assim, que fui ver que, pô, se tu só consegue desenvolver isso se tu resolve uma tonelada de questões, né? Não tem, tipo, como aprender isso do jeito fácil, assim, tipo, né? Fazer um curso lá, não sei o quê, e vai me dar o que eu preciso para aprovar, empreender, sei lá, qualquer posição, né, dentro das vagas ali, enfim. Mas aí é muito. É uma coisa que acaba sendo subjetivo, né? Porque é o que tu acha difícil, né? Então, tipo, a banca vai ter, tipo, N questões ali, tipo, que ela, sei lá, vai classificar ali, vai colocar umas mais fáceis, mais difíceis e tal, mas se tu não viu aquilo, né, várias vezes e tal, que é o que aconteceu depois, né? Que aí, durante essa preparação, que foi a mesma coisa de longo prazo, né? Aí eu acho que vai passar batido, né? Então, tipo, acho que o que mudou, assim, né, de 800 e pouco para primeiro, acho que é o tempo, né? Então, você passar estudando e relendo e ter atenção. Acho que a principal coisa foi assim, ó, foi a atenção desses pontos aí, tipo de melhoria, sabe? Tipo, por exemplo, pegar as questões, pegar o material e tentar ler aquilo ali como se, tipo, o que é que eu não sei aqui? Eu preciso pegar de novo e ler de novo até ele ficar natural, né? Tipo, nas questões da maioria, assim, tipo, uns 70%, 80% das questões era só de bater o olho que eu resolvia, assim, tipo, nem precisava pensar muito, assim. Então, essas questões tipo, de decoreba e tal, acabou ficando mais doante, mas as principais mesmo que tipo, tu acaba ficando com aquilo ali é porque já é de passar tempo mesmo. Né? Tipo, de ficar lendo, relendo a aula, tipo, aí isso fez a base, né? Aí com a base, aí eu fui fazer as questões, aí com as questões eu fui revisando, né? Aí fui revisando, tipo, aquelas coisas que eu já tinha visto. Então, basicamente assim, né? Eu entendi que começar a resolver as questões ali é o momento que depois de tu viu a aula ali, entendeu bem e tal, aí já pode começar, né? E aí só vai pra frente, né? Perfeito. Falando um pouquinho sobre resolução de questões, né? A gente sempre recebe essas perguntas sobre isso, né? E isso aqui, essa pergunta é campeã, cara. Tu vai fazendo a questão e olhando o comentário, tu vai faz as questões todas e depois tu olha só do que tu errou. Como é que tu faz a resolução de questões assim? Digamos assim, de um assunto de uma matéria que tu saiba muito e de uma matéria que tu saiba pouco, ou tem alguma diferença, ou tu faz sempre da mesma maneira? Não, acho que tem diferença, sim. É, essas questões, assim, tipo, por exemplo, eu pegava que já estava com um alto índice de acertos ali, estava com uns 90 e poucos. Normalmente fazia uma bateria, e a diferença, né? Tipo, da CESP para a FGV, né? Tipo, a CESP é múltipla escolha, tipo, aliás, a CESP tinha certo e errado e a FGV é múltipla escolha. Aí o enunciado era muito, muito maior da FGV e demorava mais tempo, né? Aí você tinha que ver, às vezes, por exemplo, o que a banca estava querendo saber ali, em português, né, principalmente, assim. Tipo, e aí português, para mim, era uma questão que, tipo, tinha que parar, ler a questão, tentar entender o que eles estavam trazendo ali, para achar a resposta mais cabível, né? Porque às vezes era o mais certo. Né?
Então, tipo, essas aí eu passava muito mais tempo. Ficava mais tempo na questão, lendo, tentando entender. Tipo, cabe isso, mas também cabe aquilo. Mas aí, tipo, qual que é a mais certa? Aí tinha que parar, olhar e tal, resolver com mais calma, assim, tipo, né? Aí olhar os comentários, assim, eu parava para olhar comentário da questão quando, tipo, eu tava com muita dúvida, assim. Tipo, né? Parava para olhar, porque, assim, ó, não adianta aí eu tentar chutar qualquer um, porque isso pra mim não ia resolver nada. Né? Tipo assim, eu ia resolver a questão, eu ia ver que eu errei, tá, beleza, eu errei. Mas, tipo, igual aí já pegava a questão, já jogava no caderno, porque eu tinha que revisar aquilo depois, né? Sabia que podia, tanto faz se eu errasse ou se eu acertasse, porque eu estava chutando. Mas o que importa é que eu tinha que voltar para ela em algum momento, né? Tipo, eu tinha que deixar anotado ali, pô, isso aqui eu tenho que ver com calma, assim, né? Tipo, ela cobrava uma coisa que na hora ali eu não ia, né, lembrar na hora da prova, né? Então, tipo, essa é diferente, totalmente diferente das questões aí que vinha, tipo, licitações ali, tipo, LRF, aí eu já estava vendo isso bastante, assim, então aí eu conseguia pegar já e resolver uma depois da outra, assim, tipo, tanta velocidade, né? Falou ali que é questão tipo, de acabar mais rápido e tal, é porque, tipo, tinha coisa ali que já tava voando antes, né? Tipo assim, quando eu peguei lá contigo a mentoria já, algumas eu já tava com 80 e poucos e tal, né? Então foi só o Uhum. ajuste fino, né? Eu lembro que o meu objetivo daí com a da mentoria era justamente ter as classificações de por assunto, né? E antes eu tava fazendo no aleatório e tal, ajudou bastante. Isso aí Inclusive, isso era uma pergunta que eu ia te fazer, né, na sequência, assim. Tu prefere trabalhar por assunto, só aleatório, mesclar? Quando é que uma funciona melhor? Quando é que a outra funciona melhor? sim, né? Tipo, eu fiz antes pro aleatório, né? Se eu fiz a prova do TCE, eu Uhum. tava fazendo só por aleatório. Aí a dificuldade principal do aleatório é que ele não vai cobrar exatamente assim mais do que a banca busca, nem tanto, tipo, porque assim, eu fazia no aleatório é o seguinte, era tipo fazer uma por questão, uma por tópico, né? Eu pegava, tipo, fazia uma questão de direito constitucional de direitos e garantias fundamentais, aí fazia depois uma questão de direitos sociais, depois uma questão de direito de nacionalidade e tal, aí ia por tópico, né? O problema disso é que não tinha como ver quais eram as questões difíceis da banca, né? Que aí não tinha como eu descobrir, por exemplo, o que a banca cobrou lá numa prova tal, que era tipo no estilo só da banca, assim, tipo, sei lá, só a FGV cobra aquilo daquela forma, assim. Aí você tinha como fazer tipo vamos dizer assim, né, tipo, um banco de dados do que a banca cobrava mais, assim, né? Então, eu fui fazendo um resumo ali, né? E aí eu acho que essa diferença aí, ela ajudou muito na hora de fazer a prova, assim, sabe? Tipo, porque aí o que aconteceu naquela semana lá, assim, as últimas semanas ali, aí eu peguei e eu fiz peguei do tech mesmo, fui analisando ali com o tech, meu tech, aberto ali, e aquele material que tu fez lá, que era da relevância, né? Aí fui batendo, assim, Uhum. o que era, pra mim, assim, o que era, tipo, com relevância e com coisa, fui cruzando os dados ali, e aí eu cheguei, tipo, numa lista de coisas que eu sabia que eu precisava estudar de novo aquilo, né? No CGE. E aí isso aí ajudou bastante, né? Mas não foi no aleatório, foi no específico, né? Foi no específico pensando daí no que estava acontecendo para mim, né? Então, tipo, em termos de erros, em termos de relevância ali, né? Eu acho que aleatório, assim, ele é bom para revisão e tal, mas tem suas coisas ali que eu acho que ainda de assunto, por assunto ainda ganha disso, né? Por assunto ainda é melhor nisso, assim. Pode ser que por tempo, eu acho. Eu acho que, tipo, quando a pessoa talvez não tenha muito tempo, sei lá, talvez o aleatório seja melhor. Assim. É assim, eu organizo por assunto, depende do tamanho do pós-edital, alguns pós-editais são longos, né? Ainda eu monto algumas aleatórias lá no final do planejamento, o aluno meio que se mantém em contato com a disciplina, né? Mas eu penso que
tu separar por assunto, enfim, tu consegue ter aquele mapinha, né? Poxa, aqui eu tô em 90, 90, 90, 82. O que que é esse 82 aqui? Ah, é serviços públicos, ah, então vou separar aqui o tempo da minha semana, eu vou pegar esse assunto, né? E quando tu faz um aleatório, tu sabe, poxa, hoje eu fiz 150 questões de direito constitucional e errei 30. Mas, pô, quais foram esses 30 erros? O que que pegou mais? O que que eu preciso revisar? Esse é um prejuízo que tu tem, porque tu tem menos informação. Por outro lado, tu vai treinando aquela questão de ficar buscando o assunto lá na memória, né? Poxa, agora uma questão aqui de direitos políticos, depois uma questão de nacionalidade, uma questão de organização administrativa, tu vai puxando aquele assunto rapidamente. Essa é a vantagem do aleatório, né? E também tu acaba fazendo, na minha forma de ver, tu vê mais conteúdo em menos tempo, né? Cria um caderno menor, então uh, aí vem aquela questão do tempo, da proximidade da prova, né? Cria um caderno menor, pegando ali 2023, 2022 e passa por aquelas questões ali no aleatório, tu consegue ver mais assuntos em menos tempo, mas acaba ficando um pouco mais superficial, né? Uhum. Falando um Sim, não, pouquinho com sobre, certeza. queria perguntar um pouquinho para ti essa questão que tu falasse ali, como que a FGV cobra, como que o CESP cobra, né? Tu fosse um cara ali que tivesse um bom desempenho no CESP, né? E migrasse no curto período de tempo para a FGV e também tivesse um excelente resultado, né? Qual é, tu acha que foi o segredo, que era para te ter esse bom desempenho? Foi a base que tu já tinha? Foi, tu se deu melhor com uma banca, se deu melhor com outra? Fala pra gente. É, dizer, o segredo é que os editais são parecidos, porque, na Tá, verdade, a cobrança das bancas ali, ela difere bastante, né? Tipo, a CESP, ela tinha muita coisa que tinha que pensar bem o que ia marcar antes, porque senão ia perder ponto, né? Então, tipo, eu acho que ali a, o segredo ali, enfim, a questão da CESP foi saber quantas questões deixar em branco, né? Pra não nem se arriscar muito, assim, né? Tipo, né? Fazer de conta que se eu fizesse menos, bem menos, assim, eu já estaria dentro. Então, tipo, eu acho que a FGV, na verdade, ela fez uma prova difícil, né? Tipo, a prova da CGE, né? Foi complicado. Aí, isso, aí, vamos comparar então com as questões que eram do TEC, assim. Tipo, eu acho que a CESP era muito mais questões. Era, tipo, fazia fazer uma bateria gigante de questões, assim. Aí, tipo, sei lá, tinha uma bateria com cento e poucos, assim, 150, e lá e fazia elas todas ali. E aí, tipo, ela pegava, às vezes não, tipo, pegava menos, acho que menos assuntos, assim, menos conteúdo, para ser questões menores. Tipo, então, acho que a diferença, assim, né, tipo, entre as bancas, acho que foi mais, assim, a forma da cobrança, né, que a FIV pegava mais, assim, qual era a questão menos errada, muitas vezes tem em português, tinha outros também que acontecia isso, né, e a Sebrasp se apegava muito a trocar de palavra, né? Pegar um sinônimo. Eu lembro do TCE, de uma que eu caí lá, que era um sinônimo de uma palavra. E, tipo, no fim, né, não era bem aquilo, tipo, não era um sinônimo, aí caiu no erro. Então, eu acho que a troca de palavras, essas coisas da Sebrasp eram mais comum. Da FGV, acho que era fazer um enunciado tipo, com algumas um enunciado mais curto, assim, mas as alternativas mais longas, e, tipo, às vezes misturar o que era o certo com alguma palavra lá, trocar, mas não tanto que nem a Sebrasp, mas às vezes botar umas coisas diferentes mesmo, que algumas se eliminava de cara, porque era muito diferente, mas aí outras ficavam em dúvidas também. Mas eu acho que a diferença principal foi essa, assim, e nas provas, né? Daí nas provas mesmo, foi na hora da Sebrasp, da FGV, do MPC, da CGE. Eu acho que a prova da CGE foi difícil, né? A segunda prova, principalmente ali, né? Deu para ver isso, porque principalmente as notas, né, do pessoal ali, chegou a 85% mais ou menos, né? E aí na resolução de questões era tipo 90, tava fazendo 90 e poucos, né? Então, tipo, caiu, assim, acho que foi difícil.
Mas eu acho que essa é a tendência da banca. Né? Acho que a banca, né, tinha feito isso não sei se é no Senado, parece que fez, acho que em português, uma coisa assim. Não fiz a prova do Senado, né? E eu já estava assim antes, né? Tava com essa fama de pegar pesado, assim. E a Sebrasp, eu acho que não. Acho que a Sebrasp, ela pega para enganar mais, assim. Tipo, troca uma palavra, troca uma outra, que foi a prova do MPC, mas mais para tentar marcar aquilo como certo, mas aí tu perde ponto, né? Tipo, achei essa diferença, assim. Aí quando eu troquei, né? Quando eu virei da Sebrasp para FGV, bom, a principal coisa que eu vi foi que caiu o número de questões que eu estava fazendo, porque era de uma alternativa para várias, e eu acho que aí eu comecei a ver que a banca também cobrava mais assuntos diferentes que a Sebrasp, né? Tipo, eu via isso nas estatísticas ali, né? Porque em algumas matérias uma cobrava mais uns assuntos que outras, assim, né? Pelo total, pelo via, talvez até pelo caderno, né? Porque às vezes o caderno era maior. Então, essa ideia já tirava pela quantidade de questões que vinha ali no caderno. E também pelo cargo, né? Porque o cargo era auditor, né? Inclusive, uma das questões da, da FGV, ela cobrou da Lindb, né? Aí a Lindb é uma lei gigante. Então, e o que eles cobraram foi exatamente se tu pegar a lei e dar um Ctrl F e escrever controle, né? Que era atos, né, da controladoria e tal. Então, tipo, é isso, né? Era olhar para o edital, para o cargo e as questões que mudou, né? Mas sabe que a reclamação normalmente era o sentido inverso, né? Assim, era uma prova para controle, para auditor e não caiu nada de tributário. Normalmente a queixa é o Ah, sim. contrário. Nesse caso foi, mas eles pegaram ali no tema de redação daí, né? Fizeram um tema de redação totalmente voltado para fiscal, para de tributário, né? E soltaram no cargo de controle, né? E já que a gente fez esse gancho da discursiva, né? Como é que é a tua preparação? Eu sei que tu tinha ali a tua meta era no domingo, né? Tá para todo mundo no sábado, a tua era no domingo, enfim. Aí ficava com 2 horários de discursiva na semana. Sim, sim. Como é que foi a tua preparação assim, cara? Tu escrevia direto, ficava estudando os temas? Fala um pouquinho pra gente. Tanto a do MPC quanto da CGE foram questões só de redação mesmo. Tipo, não tinha assim, que nem no TCE, que tinha tema técnico. Né? Eu fiz aquele do Você Concursado lá, mandava as correções para ele daí. Né? E aí, cada, tipo, fim de semana, eu pegava, fazia uma redação mesmo, né? E aí, eu acho que eu fui beneficiado por já estar estudando para TCE, então, quando eu cheguei no MPC, era bem menos linhas. Acho que o MPC era 30 e esse GS, se não me engano, era 60 ou 90, não é melhor. Que era, tipo, uma peça técnica. Né? Então, o fato de pegar isso e fazer o hábito, né? De pegar, escrever mesmo, tá fazendo, acho que é uma coisa que é, pô, você aprende ali como é que é a técnica e tal, faz as aulas, vê como é que é, mas tem que pegar mesmo e fazer fim de semana, tipo, mesmo quando ficar à vontade. Se não tá muito afim, vai lá e faz. Tipo, porque escrever, assim, e tal, tipo, tem que saber estruturar. Eu pegava os temas do Você Concursado lá, e, tipo, eram os temas sugeridos, né? Então, era, tipo, o que tinha lá, tipo, do banco de questões do Sebrasp e depois o banco de questões da FGV, né? Então, tipo, eu fazia essas redações passadas, né? Pegava, tipo, o que já caiu e fazia aquele tema. Aí, quando caiu aí a questão da sonegação lá, né, que caiu da CGE, aí, bom, fui montando algum argumento que fazia sentido dentro para a banca, assim, que fazia sentido dentro da própria redação, né, que tinha introdução, desenvolvimento e tal. E aí, deu uma nota boa, tá? Tipo, ficou com 26 de 30 lá, então, tipo, aí, agora, eu acho que essa redação aí da FGV, ela pode ter trocado o tema até, tipo assim, né? Mas tipo, não sei se não passou tão longe, só não caiu o que o pessoal achava que ia cair. O pessoal Sim. achava que ia cair aquela gestão SG, que ia cair
algum tema, tipo, bem de controle mesmo, assim, né? Então, tipo, caiu um pouco diferente mesmo. Mas eu entendi, né? Que tipo, às vezes a prova de tributário cai só constitucional, né? Se é isso também, né? Então, mas bom, daí, tipo, eu acho que da CGE até a prova, até o tema, acho que até foi coerente, assim, sabe? Tipo, não foi uma coisa totalmente fora e tal. Acho que podiam ter até botado uma coisa mais difícil, até. Eu lembro que né, para esse pós-edital a gente fez uma aula exclusiva com o Bruno, né? Com o Bruno, o Bruno Marques lá do Você Concursado, e uma das perguntas foi essa, né? O que que eu vou estudar, ou qual é a aposta de temas para essa redação e tal. E lembro que eu falei uma coisa assim, que era o seguinte, pode vir um tema totalmente aleatório. Pode vir o direito das pessoas com deficiência, pode vir o meio ambiente, totalmente aleatório. O que não pode acontecer é vir um tema óbvio e tu não souber argumentar sobre aquilo. Então, corrupção, transparência, tu era obrigado a saber argumentar, né? Tudo que foge um pouquinho do óbvio, aí todo mundo tem que ter o jogo de cintura ali, já com aquela base prévia, tu já tinha estudado para fiscal, então tinha uma noção mais ou menos de tributo, sabia, né? Utilizar ali de alguma base que tu tinhas, sabia dançar conforme a música, né? Mas quando é um tema aberto, assim, é uma redação, a gente tem que estudar o órgão, ver as atribuições dele. Aquilo que for muito óbvio, tu não pode deixar de ter argumentos para desenvolver, né? Se vier um tema muito fora, e concordo contigo, não foi tão fora assim, né? Claro que se fosse uma prova de fiscal, estaria 100% aderente, aí seria até óbvio demais, né? Mas de fato tem a ver com as atribuições da administração pública, né? Bruno, até vi que a Ítala estava participando aqui da nossa conversa. Ela mandou uma pergunta hoje no Instagram e eu vou repassar para ti, cara. É, tu estudava um assunto ali, né? Tu fala que tu estudaste essa base no PDF, depois tu fazia as questões. Quando tu tinha um aproveitamento muito baixo naquele assunto, de repente não agora, mas quando estava lá começando a estudar, tu reestudava aquele assunto, tu voltava no PDF, como é que tu fazia para fechar essas lacunas? Cara, acho que, tipo, por exemplo, eu fiz alguns PDFs, assim, tipo, e normalmente eu ia direto na aula que eu já sabia que eu estava meio mal, assim. Tipo, então, ah, eu acho que, em regra, assim, tipo, quando algo é difícil, por exemplo, eu lembrei agora da matéria que aconteceu isso, tá? Que foi análise de informações. Porque no pré-digital eu achava que ia cair isso, né? Ia cair TI para todas na parte básica. Então, tipo, Uhum. mas, enfim, aí era, tipo, resolvia a questão, fazia lá, tipo, uma bateria e tal, aí já, pô, a nota aqui não deu bom. Deu, tipo, uns, sei lá, 60, 70% e tal. Aí pegava aquilo lá e, então tá, daí eu vou ter que aumentar minha carga horária nessa matéria, né? Primeira coisa, pegar, tipo, essa análise de informações e botar para fazer todo dia, tipo, por exemplo, nem que seja ler meia hora por dia, assim, tipo, né? E aí, recém revia as aulas, né? Revia, tipo, tudo que era, tipo, SQL lá, ou, tipo, banco de dados, coisas tudo de TI lá. E, tipo, tentava ver se aquilo melhor com isso, ver se tentava se melhorava, né? Se melhorava para um percentual maior, assim. Tipo, porque aí quando pega a questão, se ela ficou extremamente confusa, assim, não entendeu nada da questão, tipo, isso aqui vai fazer zero sentido, assim. Aí acho que o único jeito é realmente eu vou tentar ver vídeo aula ou tentar ver PDF, né? Tipo, não tem como não dar um passo para trás, né? Tipo, não adianta. Tipo, na verdade, tipo, que aí eu acho que a questão é saber também, né, uma coisa que é importante, acho que é saber diferenciar quando que é que tu tá, tipo, com o mínimo de acerto ali, que tu sabe que passou daquilo, tu pode ir pra próxima, né? Eu acho que o pessoal deve Uhum. ter muita dúvida disso aí. Mas eu vi a matéria, assim, tipo, eu sabia que aquilo ali era difícil. Por exemplo, o TI, assim, né? Tipo assim, eu via a aula, eu sabia que, tá, todo mundo ia errar aqui em algum momento, tipo, é uma coisa que, tá, não, isso aqui não tem. Aí eu pegava e daí ia pra próxima, sabe? Tipo, mesmo fazendo, tipo, sei lá, 80, 70, 80, né? Mas aí, então, não querendo
contradizer a ideia anterior, né? Que é, tipo, de fazer os 70, aí ia lá e refazia. Mas, tipo, é que aí ia fazendo uma sequência, né? Tipo assim, eu botava, tipo, num dia para fazer essa revisão, assim, e no outro dia seguia na próxima, né? Tanto para não perder aquilo lá, quanto para não empacar, né? Eu tentava fazer um pouco de cada coisa, assim, né? Na mesma matéria. Por isso eu tive que aumentar a carga horária, depois, tipo, uma matéria, tipo, dividir uma matéria em dois, né? Tipo, uma matéria da revisão daquilo lá que tá difícil e outra de continuar para, tipo, não ficar na mesma coisa sempre ali, né? Aí, tipo, eu tentava É, tocar duas coisas. a pergunta dela ali foi bem assim, com quantos por cento eu posso parar de reestudar o assunto, né? E aí, assim, tu sempre vai ter aquele dilema. Aí ou eu avanço, ou eu tento dominar 100% do assunto. Sempre vai ter um trade-off ali, né? Ou eu avanço muito na matéria e deixo lacunas, ou eu fecho nas lacunas, mas avanço mais devagar. Vai ser difícil. Então, a única coisa que não dá para fazer, na minha visão, assim, quando tu está começando a estudar, que ainda não tem uma noção do todo, não conhece os assuntos ali, né? Não tenta saber 100% das matérias. Se preocupa mais em avançar, é minha opinião, né? Se preocupa mais em avançar aí ao final, faz questões de cada assunto. Tu vai estudar uma vez, tu vai estudar duas vezes, na terceira, quarta vez vai começar a fazer sentido algumas coisas ali, e a partir vai chegar um momento que aquilo ali, como tu falaste, tu bate o olho e tu fala, meu, isso aqui eu não preciso nem estudar. Tu faz quatro, cinco questões aqui, não, isso aqui vou ganhar tempo com outros assuntos. E tem matéria que tu tem que aceitar a tua derrota mesmo. O povo da economia, né? Na CG a gente teve bastante aluno ali também na lista de economia. O povo da economia, ele já aceita a derrota. Assim, Falar se a DM é 85 e tal, economia é 75, é 73%, tu já tá na briga, porque tem estatística pesada, econometria, tem coisas que tu não vai dominar o assunto, né? exatamente, tem coisa que é difícil e é isso mesmo. E aí, assim, quando tá começando, fica apavorado, né? Porque aí, tipo, você pensa, tá, e aí, eu vou ter que estudar aqui econometria, sei lá. Aí a pessoa fica desesperada porque não tá fazendo um percentual bom e tal. Mas é que no fim aí vai cair uma questão. Eu lembro que, eu fiz uma prova, eu fiz acho que SS Campinas, eu acho. Aí era assim, ó, caía estatística. Aí, pô, caía, sei lá, todas aquelas fórmulas lá de média, todas, tipo assim, pô, Poisson, sei lá, tipo, caía todas. Aí caía Uhum. diferencial, caía um monte de coisa. Aí chegou na prova e era assim, ó, aqui tá a fórmula, tá? Então tem que substituir o X. Então, tipo, era só fazer uma conta básica, assim, tipo, então, cara, tipo, não tem que se estressar, eu acho, sabe? Tipo, muito, porque a pessoa vai errar mesmo. Acho que a prova que foi do TCU, né? Foi, tipo, um monte de coisa, tipo, também difícil, assim, SQL, não sei o quê. Isso eu não acompanhei, né? Eu É, vi falar que foi difícil. essa da equação aí da distribuição de Poisson, acho que foi no TCE Tocantins que dizia o seguinte: explique porque a média na equação de Poisson é a letrinha lá, né? Não sei se eu não lembro agora o nome da letrinha lá, acho que é lambda, não lembro. Uhum. Explique por que a média é isso aqui. A gente decora que aquilo ali é a média. Aí a discursiva era para explicar por que aquilo ali era a média. Meu Você tem que aceitar a derrota, não tem que fazer. Né? Tem que aceitar que Deus. o economista sofre, cara. A gente está chegando aqui mais ou menos na nossa reta final. A Amanda mandou uma pergunta ali no chat, que foi inclusive uma pergunta que eu também recebi na caixinha, né? Como é que tu equilibrava percentualmente assim o quanto de teoria e o quanto de questões? Tu tinha uma proporção, ficava 100% nas questões? Explica pra gente. Tipo, a palavra perfeitamente já, tipo, já pressupõe que acho que não tem erro, né? Mas não é, acho que não é Uhum, assim. Eu acho que, na verdade, tipo, tu pega, né, tipo, que logicamente vai ter assuntos que tu vai achar mais difícil, mas que não é porque é difícil, mas porque, tipo, aquele assunto, sei lá, demora mais tempo e tal, tipo o artigo 5º da Constituição, por exemplo. Da pessoa, sei lá, tá vendo aquilo ali uma vez, a primeira vez e tal, vai parecer muito estranho, né? Porque, tipo, é um artigo gigante, assim. Mas aí, tipo,
é que isso vai se repetir tanto, né? Tanto em outras questões, em outras coisas, até que cobram, nem cobram aquilo, mas vão cobrar indiretamente de alguma forma o conhecimento e tal, que vai ficar natural. Então, tipo, eu acho que a proporção de teoria para questões, ela, tipo, ela vai diminuir a quantidade de teoria, né? Não tem porque tu vai acabar, acho que quando a pessoa acaba sentindo que ela tá lendo aquilo e não tá aprendendo mais, assim, tipo, tá só lendo porque tem que ler, né, aquilo lá e, tipo, não faz mais sentido. Eu acho que aí tá na hora da pessoa, pelo menos já, tipo, ou já partir para as questões, já não deveria ter partido, ou então, tipo, passar pro próximo assunto e, tipo, fazer questões daquele assunto lá. Então, tipo, acho que não tem assim, não existe, acho que uma proporção e tal, né? Acho que é uma questão mais, acho que tipo, de percepção, assim. Tipo, né? A pessoa que tá fazendo a questão lá, e, tipo, viu que tá muito difícil, realmente isso vai voltar atrás, assim, como a pessoa que passou pela teoria, né, pode, tipo, fazer a questão e tal, e achar fácil, e aí, tipo, ah, tá, beleza, isso aqui eu dominei e tal, aí se eu tiver alguma dúvida, alguma coisa, vou fazer um resuminho, uma coisa aqui das coisas que pode ser que eu tenha dificuldade e tal, e é isso, assim, eu falei, né, que, tipo, da CGE aqui no MPC eu nem medi o tempo, né, assim, eu nem sabia quanto tempo estava estudando, só tipo, resolvia a quantidade de questões e via pelos acertos ali quantos por cento estava fazendo. Acho que no começo, assim, é legal, né? Ter o controle do tempo, porque tu cria um hábito, né? Aí tu consegue ver que tu tá ali para estudar. Tipo, né? Tu já criou teu tempo, já descobriu qual é o tempo que tu tem, qual do dia e tal. Mas igual a pessoa vai ter que começar com a teoria, né? Mas aí passou já, né? Aí viu tudo, já viu toda a teoria e tal, já sabe o que quer dizer aquilo e, tipo, não vai chegar no nível do cara lá do Tocantins lá, né? Vai saber explicar o Lambda lá na Uhum. discursiva, né? Mas se você já tá com entendimento, né, acho que de tudo, acho que daí tá na hora das questões e se for para ter que dividir o tempo e tal, tá? Aí eu acho que deixaria para fazer teoria no só se tivesse dúvida, assim. Tipo, não faria só basicamente questões, isso aí já ter visto a teoria, né? Depois de ter visto, né? Tipo, mas acho que no início tipo, seria 90 a 105% teoria, depois ia diminuindo. Aí chegar lá no final ia estar com 10% de teoria. Tipo, acho que 10, 15, sei lá, uma coisa assim. Eu concordo plenamente contigo, cara. No começo, naturalmente, tu vai ter mais contato, mas eu sempre. E isso é um paradigma assim, que eu tento quebrar com os alunos que estão começando comigo, né? Cara, sai do PDF e vai para as questões. E dá aquela insegurança de, ah, pô, mas o PDF tá tudo ali mastigadinho, explicadinho, e vou aqui para as questões, será que eu não estou deixando passar alguma coisa do conteúdo? Sempre vai ter essa dúvida, né? Mas nessa tua fase mais avançada, Bruno, tu chegou a reestudar alguma coisa assim de, cara, isso aqui eu vou recomeçar do zero, ou com outro professor, ou com outro material, porque não está fluindo, porque eu não estou conseguindo desenvolver? Ah, deixa eu ver. Bom, tem as matérias que eu não estava estudando antes. Eu fiz a prova da CEA também, né? Aí, tipo, fui Uhum. aprovado lá e tal. Aí, caiu de diferente, né? Da prova da CEA lá para a prova do MPC, eu tive que estudar do zero. Né? Que eram matérias novas mesmo, né? Por ser novas, né? Tipo, aí eu tive que pegar, era arquivologia, eu acho, e mais um. Tipo, acho que era administração de materiais, né? Aí isso aí eu fiz, Materiais, né? materiais. Aí isso aí eu fiz, eu pegava direto no resumo. Né? Direto no resumo da matéria, do PDF, aí li o resumo e anotava, tipo assim, né? Lendo aquele resumo, assim, tipo, o que que não fazia nenhum sentido. Tipo assim, eu lendo, eu vi, pô, isso aqui não tem coerência nenhuma, essa parte aqui do texto. Então, tipo, eu vou pegar isso aí e vou, sei lá, anotar para depois tentar reler e tal. Aí ia passando matéria por matéria e depois ia fazendo questões. Aí daqui a pouco ela entrava no ciclo, né? Daqui a pouco já tava só questões também. Mas a matéria de pegar, de rever tudo do zero,
poxa, eu acho que recentemente agora no pós-digital nenhum, assim. Tipo, acho que foi tudo. É, tipo, na verdade, o que eu fiz do zero foi o material de resumo, né? Tipo assim, porque aquele material que eu já tava dominando o meu material de resumo anterior. Então, tipo, se eu pegasse e relesse o mesmo material que eu já tinha feito antes, então, tipo, eu ia ficar num loop, assim, eu ia ficar só acertando as mesmas questões e errando as mesmas questões, né? Que, tipo, que não faz sentido, assim. Então, que, tipo, aí você tem que ver, tem que acertar aquelas lá que tá faltando, aqueles 10% lá, 15%, que é os 85 para 90, né, era isso, assim, era, tipo, focar, tipo, em tentar pegar, né, pensar o que tava dificuldade ali, né? Justamente aí não era do zero, mas era tipo aqueles 5% lá, aquelas coisinhas da matéria lá que tava com mais dificuldade mesmo. O resumo veio do zero para ajudar nisso, né? Tô vendo que tem uma prima tua aqui a tua prima do Rio de Janeiro Ah, que tá te dando felicitações aí. E, cara, é legal assim também a gente ter o reconhecimento das pessoas ali que conhecem a nossa história, né? Hoje, futuramente vai ser auditor da CGE, um cargo hoje no Estado, no executivo top, né? Mas quem faz parte da tua história sabe lá do comecinho, né? A, a caminhada ali, o 900 do Rio Grande do Sul até chegar no primeiro lugar e tal. E é legal quando a gente pode, enfim, tem a história legal para contar, né, de sucesso, enfim, e pode inspirar outras pessoas, né? Sempre tem alguém ali que tá olhando para que tu vens falando aqui, dizendo, pô, gostei do que esse cara falou aqui, me identifiquei, isso aqui vai funcionar para mim, não vai. Muito legal mesmo, cara. então, O Fernando, que é o nosso, foi o nosso corretor dos nossos simulados ali da CGE. Ele perguntou o que que tu achou mais difícil ali na questão de desenvolver a discursiva mesmo, assim, o que pegou para ti que talvez tu teve dificuldade para estudar discursivo. eu acho que no fim eu acabei esperando um pouco, né? Eu fiz 46 linhas, assim, de 60. Então, tipo, eu podia ter colocado mais conector, mais argumentos, tipo, de pegar no desenvolvimento mesmo, assim, e colocar, tipo, alguma coisa assim do tipo, isso aqui é assim, então aquilo ali é B argumento B e tentar conectar um com o outro, assim, sabe? Tipo, botar, tipo, fazer um desenvolvimento mais longo, né? Com mais conexão entre si, entre cada período dentro do mesmo parágrafo. Eu senti isso, assim, que no fim, relendo de novo a discursiva, entendi isso, assim, e mais isso, assim, porque, tipo, a ideia como um todo, assim, da redação, para mim, foi legal, assim, foi bem a desenvolver a tese e tal, mas a questão principal ali foi juntar, né, juntar os argumentos todos num parágrafo só, e aí fazer ele longo o suficiente para fechar, né, fechar 60. Eu tinha escrito no rascunho daí, né, eu tinha feito no rascunho, à mão, assim, tal, preenchido a redação como se eu fosse fazer, para evitar erro de qualquer tipo de erro de ortografia, erro de escrita mesmo, com a letra estranha. Aí na hora deu bom, deu tudo certo lá. Eu deixei passar aqui. Tu foi fazendo o esqueminha ali com os principais argumentos, ou tu já pegou de introdução, já foi desenvolvendo ali no rascunho? As duas coisas. Que aí eu fiz tanto Uhum. esqueminha, eu fiz tipo um quadradinho assim, como se fosse um mapa mental, tipo, de cada ideia, e aí de cada ideia quais os argumentos que eu ia colocar. Tipo, por exemplo, lá, falei dessa negação, eu falei sobre a questão da judicialização. Que acontece muita Uhum. judicialização, isso faz com que demore o processo de arrecadação, né? Só que aí, tipo, eu botava, tipo, argumento um, argumento 2, argumento 3, coisas diferentes, né? O que eu quis dizer que, tipo, que poderia ter melhorado é que eu ia fazer, tipo, um argumento e conectar um no 2, o 2 no 3, o 3 no 4, enfim, Uhum. fazer um período mais longo em que os próprios argumentos entre si ficassem mais coesos ali. Tipo, mas aí com essa estrutura ali da ideia, aí eu comecei a escrever. Aí eu escrevia tipo a introdução, aí escrevia o primeiro parágrafo, o segundo, já depois de ter feito todo o mapinha, né? Aí eu fiz o primeiro, o segundo, aí o terceiro não coube lá,
Aí eu vi, pô, tô quase chegando em 40, que é o mínimo. Aí eu fui lá e coloquei, já comecei a escrever e tal. Aí escrevi o terceiro no final e fechou, né? Fechou mais de 40 linhas, eu tá bom. Eu pensei, não vou me arriscar muito porque a FGV desconta ponto, né? Não é que nem o Sebrasp que dilui. Uhum, O Sebrasp pegava, diluía pelo total de linhas, sim. o total de erros. Aí na FGV ele pega e desconta cada erro, vai descontar 0,25 e tal. Aí eu deixei menos linhas, mas tá, foi a estratégia da hora ali. Às vezes uma linha a mais, eu acho um errinho ali na última linha que tu escreveu a mais e te desconta, né? É isso. E já no Sebrasp, pelo contrário, né? É o número de erros dividido pelo número de linhas ali, então, quanto mais tu escreve, menor é a penalização pelo erro, né? Cara, pós-edital ali, aquelas semanas pertinho da prova ali, 10 dias, 2 semanas para a prova, né? Como é que tu encara essa véspera de prova aí? Qual é a tua rotina? O que funcionava para ti? O que tu viu que não funcionava? Como é que é a tua véspera de prova? O que não funcionava pra mim, acho que era pegar e ficar estudando até o último minuto. Isso aí, tipo, acho que eu fiz isso no TCE. Eu tava com um resumão, assim, tipo, de tudo que eu achava mais difícil. Tipo, eu pegava e relia aquilo, relia. Mas só cansava. Chegava na hora lá, tava, tipo, não- tava mais cansado do que qualquer outra coisa. Aí, porque aquilo lá, não, primeiro, né? Porque aquele resumo não era exatamente o que a banca queria, não era o que ia cair mesmo. E aí, segundo que tava com aquilo lá na cabeça e, tipo, vou colocar isso aqui na redação, então, tipo assim, a pessoa, sei lá, eu acho que não é uma coisa legal, assim, pra mim não deu certo. E aí o que que deu certo, né? O que que deu certo foi esse planejamento aí de reta final que eu fiz pra mim ali, que era, tipo, de ver a quantidade de erros e tal, e ver essa relevância e tal, e tentar chegar nas matérias que estavam para mim mais difíceis e relevantes e tal. E aí estudar aquilo, né? E tipo, eu estudei só aquilo, tipo, tem coisa que eu abandonei completamente, tipo, ali na última semana. Eu abandonei, tipo, porque eu já tava com um acerto alto e tal, e que não era tão importante. E aí, tipo, e no fim, assim, acho que tem que confiar um pouco na intuição mesmo, assim, tipo, você acha que a banca vai cobrar ali, tipo, é que nem eu falei da Lindb lá, achava que, no fim, eu tava me focando ali numas coisas e aqui, tipo, e a banca foi numa linha, tipo, de cobrar, tipo, um fim bem específico ali, que tava escrito isso no edital, porque ia cair alguma coisa de controle, né? Então, tipo, eu acho que não adianta, eu tenho que pensar um pouco mais assim, tipo, olhando aqui, como é que a banca será que vai cobrar isso aqui, tipo, né? Então, aí pensar mais ou menos se dá para fazer alguma coisa, se não der também, aí só revisão mesmo, tipo, foi só revisão, né? Reta final ali, os 10 dias, né? Foi revisão, acho que diminuiu bastante as questões, né? Era tipo, fazer umas baterias bem pequenas ali, acho que era tipo 60, sei lá. Eu lembro que assim, ó, eu passei o caderno, né? O caderno eu fiz todas as questões de tudo uma vez. Aí na segunda eu fazia, se eu não me engano, acho que era 15, não lembro se era 15 ou era 15 mais mais o que eu errava, eu acho que eu fazia 15 daquele caderno e aí pegava aquele OneDrive lá que eu tinha feito que era só com os erros e refazia só os erros. Aí eu ia mesclando, fazendo isso na segunda passada. Aí eu acabei isso, aí na terceira, que é quando tava faltando, tipo, a semana ali, uma semana, duas, aí lá, tipo, eu focava mais ainda só nos erros e só nas matérias que tava com dificuldade, né? Então, tipo, eu fui afunilando, assim, tipo, do geralzão, assim, foi indo pra só a parte que eu tava com dificuldade mesmo, que era mais importante, né? Então, tipo, foi tipo uma estratégia de pouso de avião, assim, tipo, uma coisa de minha velocidade e indo aproximando, assim, sabe? Deu. Acho que deu pra aproveitar isso, assim, acho que foi legal, assim. A experiência do MPC com certeza contribuiu para isso, né? Porque deu para ver o que precisava ser ajustado ali, né? Aquela última semana, a gente já vai chegar com tudo meio estudado, né? Então, tu fazer muitas questões e começar a errar, isso pode te gerar uma insegurança, uma ansiedade e tal. Nesse sentido, eu concordo bastante contigo, né? Fazer um estudo mais estratégico ali,
Menos volume, mais atenção aos pontos ali, né? Concordo plenamente, tá? É, falando um pouquinho agora sobre é o encerramento assim da live, a gente sempre está dando aqui a nossa horinha, a gente sempre encerra a nossa conversa da mesma maneira, né? Eu penso assim, tu deixa uma mensagem para quem está começando agora. Eu vi aqui no mural, aqui o pessoal entrando, vários que estão começando agora, meio que do zero mesmo, aula zero zero, enfim. E aquele cara que está batendo na trave ali, sabe? Que ficou no CR, que ficou no corte da discursiva. Então, palavras para quem está começando agora e palavras para quem está batendo na trave aí, para a gente fazer o nosso encerramento. Pô, eu lembro desses dois momentos aí. Pô, acho que quando tá começando, cara, acho que uma coisa muito importante é saber ouvir, assim, tipo, que tipo, não adianta, aquilo ali é um projeto de longo prazo, né? Se estudar para concurso, assim, e tal, não vai ser da noite pro dia, assim, porque tem muita gente estudando há muito tempo, né? Então, tipo, você tem que entender que, tipo, por mais que seja clichê dizer, que é a fila e tal do concurso, tá, tipo assim, não é bem assim, né? Tem gente que tá estudando há muito tempo também, mas, tipo, a pessoa não revê os próprios erros, não vê que, tipo, precisa melhorar e tal, e vai ficar lá. Mas tipo assim, se a pessoa tá começando agora, tipo assim, começando da aula zero lá, ela tem que saber o tamanho daquilo ali que ela tá fazendo, né? Acho que, tipo, que vai tomar tempo, que ela vai, tipo, ter que abrir mão de algumas coisas e tal, né? Que vai ter que, talvez, sei lá, passar alguns fins de semana aí, alguns feriados estudando e tal, né? E que é bem gratificante, assim, tipo, você chega no final, assim, e até é estranho quando você pensa, pô, parar de estudar e agora, o que eu vou fazer? Assim, porque todo aquele tempo que aquilo já estava tão apegado, assim, estava tanto tempo estudando, que chega no final, assim, pensa, pô, tudo isso e agora, eu cheguei aqui, né? Tipo, né? Mas é, mas é isso, assim, acho que se a pessoa está começando, se ela seguir ali ou seguir uma trilha, uma coisa assim, tipo, um passo a passo ali do que tem que estudar e tal, acho que consegue ir bem, assim, tipo, se a pessoa entendeu tudo da aula, daí aí tá tudo certo, né? Não precisa a pessoa ter medo de ter que ter 100%, né? Essas coisas assim que não faz sentido, assim, no começo ainda mais. Né? E aí, pra quem tá no CR da vida, assim, essas coisas assim, o negócio é continuar estudando, né, gente? Não dá pra brigar muito, não. Tipo, acho que tem coisa que tá fora do nosso controle, assim, né? Às vezes a gente acha que, tipo, o órgão vai chamar, e não sei o que e tal, e, tipo, aí a pessoa gasta uma energia preciosa, assim, com aquilo lá, e daqui a pouco tipo, na verdade, pô, se estivesse estudando esse tempo aí já ia ter passado, não é que ia ter passado, né, óbvio, porque, tipo, depende dos fatores, mas, tipo, é que, é que a longo prazo, tipo, né, você nunca vai saber exatamente quando que o órgão vai chamar, o que vai acontecer e tal. Pô, eu não tava nem no CR, né, eu tava, tipo, por uma questão pré-discursiva da TCE, né, eu não consegui. Aí, tipo, do nada, assim, em menos de 6 meses eu tava sendo nomeado na CEA. Então, aí, tipo assim, eu nem tinha me planejado para isso. Né? Estavam chamando já para chamar no último ano do governador lá. Que é, tipo, 6 meses antes, ela tava chamando no último Uhum. dia. Aí eu tava aqui, tipo, não, mas, tipo, como assim? Eu nem me preparei para isso, sabe? Então, acho que a pessoa às vezes fica cansada ali e tal, de estudar e tal, mas uma hora chega, assim. Tipo, se tendo, né, a possibilidade de continuar estudando e continuar tentando ver os erros, né, o que é cansativo, né, mas é cansativo para todo mundo, né, tipo, parar, rever os erros ali e tal, tipo, acho que, eu não sei, acho que não tem outro jeito, né, a pessoa, tipo, querer passar e não ficar revendo os erros, né? Então, tipo, acaba sendo essa rotina da pessoa que tá na trave. E tu falasse essa questão de ter sido nomeado na CEA, mas um ano e pouquinho depois tu tá no próprio TCE trabalhando, né? Né? Sabe o que é Né? mais louco é que quando eu comecei a estudar, lá em 2017, foi para Cefaz SC.
E agora, justamente, o cargo da CGE, em tese, é, tipo, dentro da SEF, né? Mas é a mesma coisa Sim, tu do vai ser um TCE, fazendário. né? Tava querendo entrar no TCE e agora tá trabalhando lá no TCE, né? É isso. Não, que Ouvindo, massa. É, ouvindo são ciclos se fechando, né? é, exato. Ah, mas Ô, é. Brunão, cara, queria agradecer bastante a tua disponibilidade, cara, de vir falar com a gente aqui, tá? Bastante gente acompanha a gente ao vivo, depois disso aí fica ali salvo e milhares de pessoas vão ver a nossa conversa, vão aprender muito contigo, tá? O pessoal também está agradecendo bastante aqui a tua paciência, a tua disponibilidade principalmente, né? Torço para tudo dar certo na CGE aí, essa questão dos recursos, enfim, mas que tu consiga subir de posição aí, voltar na tua posse de novo, segunda posse aí, se tudo der certo também no curto espaço de tempo, né? Mas claro que tu tem seu tempo, a gente tem que viver cada momento. Tu tá aposentado aí das canetas agora? Já tá É, pensando em um novo plano? Fala pra gente. não, acho que eu tô esperando esse resultado aí da CGE e tal agora, e depois vou ver o que eu faço. Sei não, acho que por enquanto é aposentadoria mesmo. Não, show de bola. Deixa uma mensagem de encerramento aí, pessoal. Pô, obrigado pro pessoal, né? Obrigado por ter assistido aí, né? Eu espero que tenha contribuído de alguma forma, né? Tipo, né? A gente às vezes parece estar repetindo a mesma coisa que o pessoal já falou, assim, porque as jornadas acabam sendo meio parecidas mesmo. Mas é, mas é isso, assim. Acho que tipo, agradecer também, né, Ricieri, aí pela plataforma e tal, né? Que você ajudou bastante aí, planejamento, né? E, e é isso, né? Aí, é isso, desejar uma boa sorte aí, pessoal, que às vezes a gente precisa também um pouquinho de sorte, né, nessas provas aí. E é isso. O que é um ponto no TCE hoje seria uma outra história. É, Estaria contando uma história de outra aprovação, enfim, né? Mas o importante é que tu perseverou e conquistou aí aprovações em séries e agora posses em séries, vai ter mais uma agora, né, na sequência, tu conseguisse dar uma volta por cima aí, tá? Cara, brigadão mesmo aí, a gente contribuísse muito aí para as pessoas que estão estudando, estão começando agora, ou aqueles caras que estão ali chegando perto das vagas também, tá? Sempre que tu precisar de alguma coisa, conta comigo aí, estou aqui à tua disposição. Queria agradecer também quem acompanhou a gente, né? A gente vai ter aí o maio com várias pessoas aprovadas também, cada um tem a sua história, tem a sua particularidade, tem o seu, às vezes aquele métodozinho, aquele é o estalinho que o cara precisava para revolucionar ali o estudo dele, por isso que eu acho muito importante é, contar a história da pessoa que foi aprovada, né? Do cara que foi ali, que suou, que colheu seus frutos e fico muito feliz quando um cara que nem tu, um primeiro colocado, um aprovado, agora o auditor também vem aqui contar como é que era a rotina de estudante, tá? Então, brigadão, gente, brigadão, Bruno, até uma próxima, tá? tá bom. Obrigado, hein? Valeu. Valeu, Até a querido. Até próxima. mais.